Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses três arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilza Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
Meus irmãos, boa noite. Como é bom nós estarmos aqui para buscarmos a presença do nosso Deus. Convido você que se coloque de pé e abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo 145. Um salmo que é um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 145. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada. A palavra de Deus nos diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e arruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Meus irmãos, um dos versículos que lemos, o versículo 13, nos disse o seguinte: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Podemos assentar, busque a Deus em oração. Busque esse Deus que é um Deus eterno, de um reino eterno, de majestade eterna, de fidelidade completa. Peça a Ele pela sua vida nesta noite. O texto nos diz que aqueles que buscam o Senhor em verdade serão atendidos por Ele. Vamos orar. Pai santo e eterno,
O teu reino é um reino eterno, Senhor. Tu és Deus majestoso, glorioso, imenso, de grande misericórdia, que tem, ó Deus, derramado graça sobre as nossas vidas de forma maravilhosa. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Que a nossa busca pela tua presença nessa noite, que a adoração e o louvor que nós prestamos a ti, que o culto, ó Deus, que nós viemos aqui entregar ao Senhor, seja para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Que o nosso coração, Deus, esteja satisfeito e feliz em estar na tua presença nessa noite, em glorificar o teu santo nome, em exaltá-lo, ó Deus, pois tu és Deus belo, Deus maravilhoso, Deus bondoso, que tem, ó Deus, diante de ti as nossas vidas e tem nos guardado em vida e saúde. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus, pois o Senhor também nos dá a oportunidade nessa noite de buscar o teu perdão, de buscar, ó Deus, um coração quebrantado diante do Senhor, de podermos, ó Deus, nos sentirmos limpos diante da tua presença. Quebranta-nos, ó Deus, liberta-nos de todas as nossas prisões, de tudo aquilo, ó Deus, que tem nos atrapalhado a servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração pronto para te adorar, pronto para te servir. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Convido a você que puder, quiser se colocar em pé para louvarmos o nosso Deus. Esse Deus que tem nos sustentado, tem nos guardado. Mas nós louvamos a Deus não pelo que Ele tem feito. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Majestoso, glorioso, poderoso. Esse é o Deus a quem servimos. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo agora. Através da música, nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, os povos, os reinos, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. mais uma vez, os reinos, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. aleluia, Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra e não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Aí pôs uma tenda para o sol. Ó Deus, tu és grande, tu és grande. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu.
desejo é estar pra sempre, Pai, aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o que eu quero. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o que eu quero. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. só pra te adorar. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh Deus, foi para isso que nascemos. Foi para isso que fomos criados. Para te adorar. E nós estamos aqui, ó Deus, porque nós é que precisamos de te louvar. Na verdade, Senhor, o louvor a ti é o que nos mantém de pé, é o que nos sustenta. A tua presença, ó Deus, em nossas vidas é o que traz, ó Deus, o ar para as nossas almas, para que possamos respirar. Deus, nós te louvamos. Te bendizemos porque Tu és grande, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és um Pai de amor, um Pai de cuidado, um Pai zeloso. Tu és um amigo que nos consola, que nos conforta. Tu és um amigo a quem, ó Deus, podemos sempre contar. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos, porque tudo Tu criaste. Os céus, a terra, o mar, tudo que existe, vem do Senhor, é do Senhor, pertence a Ti. E assim como nós, Deus, também pertencemos ao Senhor. Somos de Ti, Pai. Por isso, ó Deus, não haveria razão para vivermos se não fosse perto do Senhor, se não fosse na Tua presença, se não fôssemos ligados ao Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Meus irmãos, não existe vida fácil para andar com Jesus. Se alguém algum dia te disse isso, te contou uma mentira. E se em algum momento da sua caminhada na vida cristã você achou que era fácil,
você estava mentindo para si mesmo. O caminho para o céu, para Cristo, sempre será um caminho estreito e apertado. A Bíblia Sagrada não traz facilidades para nós, nem fugas, nem atalhos, nem meias verdades. A Bíblia não faz isso. Não há como ler a Bíblia Sagrada e tentar suavizar o que ela está dizendo. Tem gente que quer ler a Bíblia e ele quer que ela fique suave para ele, tranquilo. Não existe isso quando se diz respeito a seguir Jesus, a andar com Cristo, a viver para Cristo, a ir para o céu. Não existe. Não existe nenhuma forma de encontrar um atalho para Deus. É impossível. Não existem atalhos para Deus. É um único caminho e uma única porta, e a Bíblia Sagrada diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. Talvez você consiga visualizar melhor uma porta apertada se você vai até uma loja que vende portas e você vai comprar uma porta lá para sua casa. Eles vão te perguntar para que é a porta. Se for para a entrada da casa é um tamanho, se for para os quartos é outro tamanho, e se for para o banheiro é outro tamanho. Até alguns anos, a porta para o banheiro geralmente era a mais apertada da casa. Hoje em dia não é mais, mas geralmente era de 60 centímetros. A porta mais apertadinha, mais barato, a mais estreita de uma casa, hoje em dia já é uma porta que a maioria das pessoas querem ela bem espaçosa, porque quando chega a velhice, chega a dificuldade, a pessoa daí a pouco precisa talvez ser levada ao banheiro, ser carregada para o banheiro, e alguns até em cadeiras de roda. Mas no que diz respeito à vida com Deus, não há porta larga. Se tem alguém dizendo que há uma porta larga, não entre por ela, porque não é a porta para Cristo. Nunca foi a porta para Cristo. Talvez, lendo Mateus 7, 13 a 14, de uma outra forma, você compreenda um pouco mais. Então acompanhe comigo. Não procurem atalho para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedidas que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, o caminho para Deus é difícil e requer dedicação total. O Senhor Jesus, usando várias palavras para dizer para nós, meus irmãos, sobre o caminho para o céu, ele diz: quem não negar a si mesmo não entra no céu. Quem não me amar mais do que ama o pai, a mãe, o filho, o marido, a esposa, os amigos, não é digno de mim. Em momento algum, Jesus diz que o caminho é fácil. Em nenhum momento da história ele disse que era fácil. Ele sempre nos informou que nós precisamos nos dedicar integralmente na vida com Deus. E é mediante isso que Cristo está dizendo aqui, que o caminho e a porta apertada são poucas as pessoas que entram por ele. Então você dá uma olhada aqui para a igreja hoje, conta quantas pessoas tem aqui hoje, e você vai então tirar poucas pessoas daqui que entram por esse caminho. É simples assim. É só você tirar dos que estão aqui hoje, você tem uma definição do que são os poucos que entram.
Não quer dizer que todos que estão aqui entram, porque tem gente que, embora venha à igreja, ele não quer viver uma vida totalmente dedicado a Deus. Ele vai definir que ir à igreja é dedicação, mas Deus quer dedicação não só no domingo à noite. É de segunda a segunda. De quando eu acordo ao momento que eu deito. Isso é dedicação a Deus. Isso é comprometimento com Deus. Eu sou um cristão, um servo de Deus, do momento que eu abro o olho pela manhã ao momento que eu vou dormir à noite. Eu sou um servo de Deus. No trabalho, fora do trabalho, na universidade, fora da universidade, na rua, na vizinhança, dentro da minha casa, fora da minha casa. Eu sou completamente dedicado a Cristo. Por isso que fique bem claro para nós, que fique claro na nossa mente, Cristo Jesus não é daqueles que não mostram a que veio. Você conhece gente que você quase não consegue entender a que ele veio? Você fica meio assim vigiando, qual é a desse cara? Qual é a dessa pessoa? Eu ainda não entendi, eu não entendi o lado dele. Jesus não deixou isso acontecer. Ele deixou explícito e claro qual era o lado dele. Por isso que ele diz, o caminho que conduz à vida é estreito. E ele então diz para nós no início desse texto, entrai. Não perca tempo, entre na porta estreita, não na larga, não perca tempo, entre. É disso que se trata. Ele está dizendo, você viu essa porta estreita, você viu esse caminho apertado, você viu essa porta que é bem pequena, você viu esse caminho que é bem difícil, é por ele que você tem que andar, não tenha dúvida, é nele mesmo. Talvez você já fez alguma viagem para longe aqui da nossa cidade, e você não sabia direito o caminho. Talvez você estava indo para uma praia paradisíaca, aquelas praias que ficam meio escondidas, como tem aqui no nosso país, aos montes. E quando você estava indo para esse caminho, já aconteceu comigo, indo por esse caminho, eu olhei um caminho assim meio apertado, terra, buraco, falei, será que é aqui mesmo? E eu fiquei ali em dúvida, esperando alguém passar para confirmar se aquele era o caminho para a praia do Espelho. De repente alguém passou indo naquela direção e a gente percebeu, é por aqui mesmo, caminho difícil. Sabe o que acontece? Jesus não deixa dúvida. Quando você chega diante do caminho, completamente estreito, da porta completamente apertada, Jesus está dizendo assim, não tem jeito de confundir. É essa mesmo, e o caminho que leva até a minha vida, a caminhar comigo, é um caminho difícil. Não tenha dúvidas. Não tem jeito de amenizar. Jesus mostrou a que veio. E eu gostaria de compartilhar com você nesta noite alguns textos que Jesus mostra que ele veio. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. João 3,17 diz assim, ele não veio julgar o mundo, mas veio salvá-lo. Jesus deixa muito claro a motivação do seu coração quando veio nesse mundo. Então, quando ele diz para você, entrai pela porta estreita ou apertada e andai no caminho estreito, ele está dizendo, entre por essa porta, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. E esta é a porta, não tenha dúvidas. Eu não vou mentir para vocês, esta é a porta, este é o caminho, entre, porque eu vim salvá-los. E não é que quando a gente está passando um aperto na vida, qualquer beiradinha a gente consegue atravessar?
A gente passa mesmo? Primeiro caminho que a gente vê de fuga, o direcionamento de fuga, você consegue escapar por ali. Quantos vídeos você já viu de gente escapando do perigo por um triz? E Jesus está dizendo, olha, eu vim salvá-los, e o caminho para o céu é por um triz. É apertado, é difícil, é complicado, é um caminho estreito, não tem espaço grande para passar muita gente, não. Não vai passar 15, 20 de uma vez, não. É 1 a 1. É estreito. O segundo texto que mostra aqui Jesus veio, está em Lucas 5, versículo 3. E se você for caminhando até o versículo 32, você vai ver, ele vai dizer o seguinte: ele não veio para os sãos, para gente que acha que não precisa de nada de Deus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os justos não necessitam de arrependimento, e sim pecadores que ainda necessitam ou estão distantes do perdão. Deu para entender? Jesus não veio para quem não acha que precisa dele, para quem acha que está tudo bem, para quem acha que não tem nada demais. Nós estamos nos reunindo com 30% aqui de participação, agora talvez um pouco mais, desde o mês de maio. Contando com hoje, são 22 domingos. Aí talvez você diga assim, mas eu fui alguns domingos. Isso é comunhão com a igreja? Tem certeza que é? 2 domingos em 22, 3 em 22? São 22 domingos. São meses de comunhão perdida. Jesus está dizendo, eu não vim para quem acha que está tudo bem, para quem acha que não precisa. Eu vim para quem reconhece, como o Salmo 40, versículo 17 diz, eu sou pobre e necessitado. Eu vim para quem reconhece que é pobre, para quem reconhece que precisa, para quem entende que precisa estar perto de Deus. É para esse que eu vim. Eu não vim para quem se considera justo. Eu vim para quem reconhece que é pecador miserável. Para quem se reconhece como sujo e doente. Para quem se reconhece que está distante de Deus. Para quem reconhece que não tem lido a Bíblia, que não tem orado na medida que deveria. Eu vim para esses. Eu vim para aqueles que reconhecem o seu pecado, que sabem que não estão vivendo na comunhão plena com Deus. Eu vim para esses. Jesus fala para que ele veio. Eu não vim para quem acha que não precisa estar na minha presença, junto com os irmãos, em comunhão. Vim para quem entende que precisa, que depende disso, que necessita disso. É para esses que eu vim. Lucas 19, 10, ele diz, ele veio localizar, buscar e salvar o perdido. Seja o perdido que for, o marido desonesto, a mulher prostituta, o amante do dinheiro, o jovem dependente de álcool, a moça dependente de drogas, os cansados e oprimidos da vida, os que estão carregados de tédio, os que têm medo, os que não querem mais viver. É para esses que Jesus veio. Se você não se reconhece como alguém que necessita de Jesus, eu tenho que lhe informar, ele não veio para você. Ele veio para quem entende o quanto está doente,
o quanto precisa dele, o quanto depende dele. Ele veio para quem reconhece sua desonestidade, para quem reconhece a sua vaidade, o seu egoísmo, para quem reconhece a própria prostituição, a lascívia, para quem reconhece que está viciado em álcool, em drogas, em pornografia. É para esses que Jesus veio. Para quem se aproxima dele e diz: Senhor Jesus, eu estou cansado e me sinto oprimido com esta vida. Para esses que Jesus veio. É para aqueles que estão em dúvidas, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender. Jesus então fala qual a motivação dele. Por que ele veio nesse mundo? E é esse Cristo que está dizendo: entrai pela porta estreita. Porque eu vim, eu sei a direção, eu sei o caminho, eu sei qual é a porta, eu sei, e eu sou o caminho. E ele vai afirmar nas Escrituras: eu sou a porta. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra forma de você ver a sua vida mudar, melhorar. Não tem outra forma, é só através de Jesus. Nenhum coach vai fazer isso por você. Nenhum treinamento vai fazer isso por você. Nenhuma profissão fará isso por você. Nenhum curso, nem mestrado, nem doutorado, nenhum dinheiro do mundo vai fazer isso por você, porque só Cristo pode fazer. Dinheiro não paga a entrada no céu, dinheiro não vai fazer a porta ficar mais larga, dinheiro não vai fazer o caminho ficar melhor pavimentado. O caminho para Cristo é um caminho estreito e a porta é apertada, com dinheiro e sem dinheiro. Se você quiser pagar ou não quiser pagar, ela continua do mesmo tamanho. É difícil o caminho para Deus. E não tem outro caminho. Você não vai entrar no céu pela porta dos fundos. Não tem outra direção. E não vale a pena deixar de entrar por esta porta por causa dos seus filhos, nem por causa do seu marido, nem por causa da sua esposa. Se os seus filhos não querem nada com Deus, entrai pela porta estreita. Se o seu marido não quer nada com Deus, entrai. Deixa ele para trás e deixa ela para trás, mas entre. Tem muita gente que está deixando de andar com Deus por causa dos filhos, por causa do marido, por causa da esposa. É tão difícil. É porque meu filho, porque minha filha, meu marido, minha esposa. Quem não me amar mais do que o marido, a esposa, filho, filha, seja lá quem for, não é digno de mim, entendeu? É estreito o caminho. Tem que amar Jesus acima de tudo. Ele não veio, João 10:10. Ele não veio para roubar, ele não veio para matar, e ele não veio para destruir. Ele veio para transmitir vida. Se a sua vida você está experimentando esses males, não veio de Jesus. Mas o ladrão, diz o texto, veio para matar, roubar e destruir. E tem muita gente experimentando o que o ladrão dá e o que o ladrão faz, e não o que Cristo faz. Cristo não veio te roubar, não veio te matar e não veio te destruir. Ele veio, diz a Bíblia, para transmitir vida e vida em abundância. E Jesus está dizendo: a vida em abundância só acontece para quem entra pela porta apertada. É só para esses que a vida realmente acontece. Talvez com o passar dos anos, você veio suavizando o Evangelho. Você veio achando que a vida com Deus se torna mais suave. Não se torna. Como podemos dizer por aí, a vida com Deus é quente pelando. E a chibata come solta. E não tem outro jeito não.
Andar com Jesus é abrir a Bíblia e todos os dias Jesus dá umas varadas em nós. Não tem um dia sequer que eu abra a minha Bíblia e eu leio e Jesus não me bate. Nem um dia. Até no dia que consola, bate. Toda vez, abre a Bíblia, Jesus está falando de alguma coisa que tem que mudar. Alguma coisa que tem que colocar em ordem. Algo que precisa ser consertado. Então a vida com o Senhor Jesus é vida em abundância? É, mas para quem entra pela porta apertada. Quem anda no caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14, então está dizendo para nós o seguinte, quando ele diz, entrai por essa porta e andai por esse caminho. Jesus não veio para te fazer ou torná-lo rico, mas ele veio para te dar paz de espírito. Ele não veio trazer riqueza para a sua vida. Não se engane com aquilo que o texto diz de que ele dá vida em abundância, que ele está te dando riqueza. A vida em abundância acontece quando tem paz de espírito. Jesus não veio te tornar rico, mas veio te trazer a alegria interior. Isso você pode ter certeza. Jesus não veio torná-lo rico, mas ele veio trazer certeza de perdão. Certeza de que estou purificado. Jesus não veio te tornar rico, mas ele veio trazer esperança de vida eterna. Ele veio trazer para nós plena restauração na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, não tenha medo de Jesus. Não se afaste de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que assim como ele faz a igreja em Apocalipse, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará com você, e você com ele. O Senhor Jesus, meus irmãos, é quem você precisa nesse exato momento. Talvez, se eu te fizer essa pergunta, você possa responder para o seu coração. A que você veio aqui nesta noite? Você veio por causa da ceia? Porque se foi só por causa da ceia, você veio pelo motivo errado. Você tinha que ter vindo por causa de Jesus. A ceia sem Jesus é só pão e suco de uva. Mas quando você vem por causa dele, participa da ceia como meio de graça que ela é, aí sim você é fortalecido por Cristo Jesus. Nós temos trocado essas coisas. Por que você vem à igreja? Por causa do culto? Ou é por causa de Cristo? O que você valoriza é a cruz ou o Cristo que morreu nela? Será que você vem por causa da tradição, de partilhar desse momento, ou é por causa de Cristo? E se de repente chegássemos aqui hoje e eu dissesse, ou você não visse, essa linda mesa aqui à sua frente, você ia ficar decepcionado? Porque não tinha ceia? Ou você se alegraria porque você tem Cristo? Porque você veio servi-lo? Porque você veio prestar culto a Ele? Louvor a Ele? Adoração a Ele? Talvez você está andando na vida com Deus pela motivação errada há muitos anos. Você não entra no Evangelho porque melhorou um pouquinho minha vida, porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Você entra porque entendeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que Ele fez por nós. Não existe ceia. Não existe ceia que é meio de graça sem Jesus. Não existe. Mas Jesus é muito mais do que isso. É muito mais do que a nossa participação na ceia. Muito mais.
Nós precisamos, meus irmãos, entender que tudo que nós precisamos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, nesse tempo de tantos medos, de tantas angústias na vida, tudo que a gente precisa não é da notícia de que a vacina saiu. É de Jesus, irmãos. Ele é o sustentador da nossa vida, com vacina e sem vacina, com doença e sem doença, tendo Covid ou não tendo Covid, Jesus é o sustentador da vida. E não é a notícia de que a vacina saiu que deveria te tranquilizar, mas sim a certeza de que Cristo governa o universo, é soberano sobre todas as coisas, que nada foge ao seu controle, nada foge ao seu poder, nada foge ao plano eterno de Deus, nada. Mas ainda você vai encontrar cristãos que estão mais na expectativa de ficarem tranquilos, porque saiu uma notícia de uma cura, do que pela certeza de que tem Jesus Cristo. Você já pensou se cada homem ou mulher nesse país e no mundo todo que tem AIDS ficasse só esperando pela tranquilidade depois que viesse a cura? Mas quando eles encontram Jesus, eles encontraram tudo. Você já pensou se uma pessoa que serve a Cristo e de repente enfrenta a luta contra o câncer ficasse esperando só pela cura? Mas é Jesus que faz eles continuarem. Não é a notícia de que tem uma vacina, um remédio. A cura é Jesus. O sustentador da vida, com doença e sem doença, é Jesus. O condutor da nossa história, com dinheiro e sem dinheiro, é Jesus. E você precisa sair daqui nessa noite com essa certeza, de que você veio buscar Cristo, a presença dEle, a pessoa dEle, e Ele é tudo que nós precisamos, hoje, amanhã e para todos sempre. Eternamente, Ele é tudo que precisamos. Cristo Jesus, o Senhor da igreja. E é Ele que diz para mim e para você: entrai pela porta estreita. Tem muito crente tentando suavizar o evangelho. Desculpe te informar, desculpe coisíssima nenhuma. Que bom que eu posso te informar que não tem outro caminho. Não tem jeito de suavizar a vida com Deus. E se você quer facilidade, você está em busca ou buscando no lugar errado. Não há facilidade na caminhada com Jesus. A Bíblia diz que os servos de Jesus serão odiados pelo mundo, condenados pelo mundo e perseguidos pelo mundo. E que o servo de Cristo deveria ficar alegre por ser considerado digno de perseguição por amor ao nome dele. Percebe? Não há facilidade. Mas o Senhor Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Com Ele, eu posso andar no caminho estreito e eu posso entrar na porta apertada. Busque a Deus nesse instante, ore a Ele pela sua vida. O apóstolo Paulo diz que ao participarmos da ceia, nós devemos examinar o nosso coração. Que você tenha vindo para participar da ceia com a motivação correta. Porque você ama a Cristo, porque você tem prazer em Cristo. E a ceia é parte daquilo que Cristo tem para nós como bênção, como meio de graça. Ela não é maior do que Jesus. Jesus é maior do que todas as coisas. E Ele deve ser a nossa principal motivação de estarmos aqui hoje. Ore a Deus pela sua vida, prepare o seu coração para nós participarmos deste momento.
Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de louvarmos o Teu nome, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, Deus. Tu és Deus bom. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho através de Cristo, por nos indicar a porta, Deus, que está acessível em Cristo Jesus, que está diante de nós através de Cristo, que o Senhor nos chama e nos convida, entrai. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos convida para entrar por esta porta. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos viver perdidos, sem direcionamento, porque o Senhor nos deu a direção. O Senhor nos deu tudo em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a não rejeitarmos, ó Deus, o que Cristo tem nos oferecido, o que Cristo tem colocado diante de nós, o que a Tua palavra tem nos mostrado. Ajuda-nos, ó Deus, a não só abrirmos o nosso coração, mas também a nossa mente, e nos colocarmos, ó Deus, à plena disposição de entrar por esta porta e de andar por este caminho. Deus, e agora que nós vamos participar da ceia do Senhor, esse meio abençoado de graça que o Senhor nos deu, como memorial e também como fortalecimento do Teu povo através de Cristo, ajude, Deus, que cada um de nós que participaremos nesta noite, possamos fazer isso com a motivação correta, para, como diz a Tua palavra, para este momento, Deus, ser bênção e não maldição para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, nesse instante, a renovarmos a nossa aliança contigo, Pai. Uma aliança estabelecida naquela morte de Cristo na cruz. Uma aliança, Pai, que é eterna. E agora, querido Deus, que esses elementos saem do uso comum e natural para um uso especial, que eles sejam consagrados, ó Deus, segundo a Tua vontade, para fortalecer o Teu povo e a Tua igreja, para a Tua honra, Tua glória e o Teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Convido os nossos presbíteros que estejam à frente. Meus queridos irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, as Escrituras dizem que Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Ele também tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, ou representa o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Eu convido você que está em plena comunhão com Deus e com a igreja que você faz parte, que você possa nesse instante participar conosco da ceia do Senhor. Que esse seja um tempo de renovação da sua aliança com Deus. Que à medida que os presbíteros passarem, você possa se colocar de pé. Se porventura tiver algum irmão que estiver pelos corredores, eu peço que se aproxime da porta para que seja servido também e possa ser visto. À medida que você receber, comei, bebei e fazei isto em memória de Cristo Jesus.
Coloque-se de pé, vamos orar, clamar pela bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso bendito, soberano e maravilhoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando e até mais.